Em nome de Jesus, amém? Toma o teu lugar. Tenha experimentado algo da parte de Deus enquanto você adorava, amém? Enquanto você adorava. Para isso que Deus disse para a gente adorar, porque a gente é transformado naquilo que a gente adora. A gente fica mais parecido com quem a gente adora. Então, quando você adora a Deus, você nem percebe Ele está trabalhando dentro de você. Tem algo que está no meu coração já há alguns meses, eu queria estar compartilhando com vocês, que está no Evangelho de João, no capítulo 1. Por favor, abra a tua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 1. É um texto muito conhecido. Obrigado. Mas eu te desafio a ler ele hoje, como se você nunca tivesse lido antes. Eu oro para que você experimente a profundidade do que foi escrito aqui. Posso ler? Amém? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Esse veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. Somente até aí, que o Senhor nos abençoe. Amém? Irmãos, é inegável que Deus está fazendo uma coisa linda, única, e talvez na proporção que está, jamais vista na nossa nação. Eu preciso te dar essa notícia, não é só na nossa nação que está acontecendo algo da parte de Deus, o mundo todo. Sabe, a globalização, a forma como as informações chegam em tempo real em qualquer parte do mundo, isso são sinais do que Deus está fazendo. Não se trata de um avivamento isolado como aconteceram no passado, avivamento da Rua Azusa, avivamento do País de Gales, mas se trata de focos de incêndio espalhados por todo canto. Sabe, se isso já é o avivamento, eu creio que ainda não, porque muita gente está nascendo nesse momento, e avivamento de uma maneira sustentável, um avivamento que permanece, ele precisa ser tratado com maturidade, amém? Com frutos. Eu percebo que uma forma da gente manter esse fogo queimando é nunca perder de vista as coisas simples, ou o porquê tudo começou. Sabe, se você estudar a respeito dos avivamentos que já aconteceram na história, eles não aconteceram porque as pessoas eram boas, ou porque elas eram super equipadas, ou porque eram super igrejas. Não, eram grupos de cristãos sedentos, que começaram a orar, até que algo do céu veio e não teve mais como controlar e aquilo se espalhou. Mas é incrível porque muitos desses avivamentos, eles cessaram, a maioria deles. E aí eu começo a perceber que quando a gente vê a coisa crescendo de tal forma, é uma coisa humana, a gente querer criar uma estrutura para comportar aquilo que está Deus derramando, quando na verdade Ele está derramando, é um rio, você não vai represar um rio. Ele está deixando essas águas correrem. Os frutos desses avivamentos que vieram e cessaram são vidas, são pessoas que foram alcançadas e continuaram queimando em outros lugares, enfim. Eu creio que Deus está fazendo uma coisa única na face da terra. Ele está, na nossa nação, por exemplo, a gente viu ano passado, não quero aqui entrar em debate político, esse não é o alvo, aqui a gente está aqui para falar de Jesus, mas nunca se viu a igreja brasileira tão unida em oração,
E agora o nosso presidente internado na sua cirurgia, eu, mais uma vez, nunca vi uma igreja, não só uma igreja, mas um povo todo orando pela sua autoridade, pelo seu presidente. Cara, isso nunca aconteceu no Brasil. Sabe, a gente está vendo algo a respeito de unidade, uma coisa uniforme sendo liberada sobre a nação. Sabe, parece que se você viajar de norte a sul, de leste a oeste, as pessoas estão cantando os mesmos louvores, elas estão pregando a mesma coisa. Sabe por quê? Porque elas estão ouvindo a mesma coisa da parte do céu. Sabe, a igreja está ouvindo o céu. E é inevitável você ver tanta transformação acontecendo, ou pelo menos ventos de transformação, ventos de mudança. Como eu disse, eu só repito para frisar, são sinais de algo que Deus está fazendo. A gente quer participar disso. Eu não conheço uma pessoa que esteja nascendo para Cristo hoje, conformado em simplesmente ficar sentado numa igreja, religiosamente feito um crente. O Evangelho, o reino de Deus não é a respeito disso. O reino de Deus é a respeito de tomar de volta o que é dele. É de você ser luz aonde você está. Sim, a gente vem na igreja para ouvir a palavra de Deus, para se alinhar como igreja, para ouvir a mesma coisa, e cada um na sua graça, no dom que lhe foi dado, pega aquilo que recebeu da parte do céu e manifesta em obras. Num ambiente como esse, tem advogados, tem médicos, tem professores, tem gente que trabalha na construção civil, tem agricultores, tem atletas, tem músicos. Então, todos ouvindo a mesma coisa, um vai aplicar no direito, outro vai aplicar na medicina, outro no ensino, outro nas artes, outro nos esportes. Então, a gente vai ver o reino de Deus se expandindo sobre a face da terra. Eu não conheço um filho de Deus que esteja nascendo num momento como esse e não queira participar do que Deus está fazendo, porque aquilo que Deus coloca dentro da gente é vivo. E quando você vê a igreja atuante do jeito que ela está, você fala, cara, eu preciso fazer parte disso também. Eu quero saber o que é que Deus tem para mim. Sabe, eu tenho uma boa notícia para te dar. Deus tem algo para cada um. Amém? Deus tem algo para cada um. Não interessa a dimensão daquilo que Ele vai colocar em você. A gente na igreja repete muito aquele negócio. Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Mas a parábola dos talentos diz que Deus escolhe capacitados, sim. Ele distribuiu talentos segundo a capacidade de cada um. Então Deus sabe a capacidade que você tem de trabalhar aquilo que Ele tem para colocar dentro de você. E Ele não tem problema com o que tem um talento, não. O problema é você não dar continuidade ao que Ele colocou em você. Se você é o cara que tem um talento, meu irmão, só não enterre ele. Trabalhe esse um talento, porque se você multiplicar, você vai ouvir a mesma coisa que o que tinha 5 e multiplicou. Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Deus espera uma resposta daquilo que Ele colocou sobre você. Sabe, a gente num tempo de tanta grandeza, e a gente vive num país, é uma característica do nosso povo, fascinados, obcecados por fama, por aparecer, por ter o seu nome conhecido. Mas, cara, um nome conhecido sem uma vida que dê respaldo a esse nome, não adianta de nada. É como uma embalagem bonita, mas vazia por dentro. Sabe, Deus está nos chamando para ter algo, e que não simplesmente a gente chega e vai exibir na frente de muita gente, mas algo que a gente tem, manifeste, ainda que seja num lugar secreto, aquilo dá resultado. Ainda que ninguém veja, aquilo funcionou. E isso para Deus é sucesso. É você pegar aquilo que Ele colocou em você e trabalhar isso como se fosse o próprio Deus, devolver para Ele aquilo que é dele. Sabe, a gente está vendo nesse tempo um povo doido para fazer alguma coisa para Jesus. Mas eu quero te chamar a atenção para que Deus, Ele não tem Ele não tem problema nenhum de enviar alguém imediatamente após o seu nascimento para Cristo. Ele fez isso com aquele rapaz que tinha uma legião de demônios em Gadara. Jesus libertou ele dos demônios e imediatamente enviou ele com uma missão. Vai para a tua casa, vai para os teus, e lá você conta quão grandes coisas te fez o Senhor e como Ele teve compaixão de ti. Sabe, naturalmente falando, a gente não conhece um líder que acabou de ganhar um cara entupido de demônio e fala, pronto, agora você sai do culto e tem uma obra para Deus, para você fazer. Tipo, mas a gente está falando de Jesus enviando alguém, e com certeza Jesus sabe o quanto dele está dentro daquele cara. Talvez a capacidade daquele cara não fosse muito grande. Ele não mandou
Ele não mandou esse cara escrever uma carta como a que Paulo escreveu. Ele não mandou esse cara fundar uma igreja. Ele só falou, a tua mensagem é bem simples. Fala para os teus como Deus foi bom contigo. Acho que você consegue. E ele foi e pregou por toda a Decápolis. Você percebe que a capacidade dele era muito mais do que simplesmente a sua casa. 10 cidades receberam o evangelho através da vida daquele cara. Ou seja, não interessa o quão simples é o que Deus colocou em você, interessa o quão fiel é você aquilo que Ele colocou dentro de você. Então, isso vai dar o resultado que Deus espera. Sabe, quando a gente, fazendo parte de uma nação que pensa em coisas grandes, se eu disser para você que Deus tem uma grande obra na tua vida, você já se imagina no Maracanã, pregando para milhões de pessoas. Porque a nossa imagem de grandeza é isso, é multidão, é aplauso, é dinheiro, é fama, é sucesso. Sabe, quando eu tive nos Estados Unidos, numa cidade chamada Charlotte, foi lá que um grande evangelista do nosso tempo nasceu, Billy Graham. Quantos já ouviram falar de Billy Graham? Eu sempre falo dele, eu sou evangelista também, então eu sou muito fã dele. Ele foi promovido ano passado, amém? Está mais vivo do que nunca, segundo ele mesmo dizia, ele falava isso. Um dia você vai ouvir que Billy Graham morreu, não acredite nisso. Nesse dia estarei mais vivo do que nunca. Era o que ele dizia. E lá na casa onde ele nasceu e cresceu, fizeram como que um parque temático, digamos assim. Você entra pela casa dele e você vai visitando a história de Billy Graham. Ao longo da história, a época da rádio, a época das cruzadas, enfim, tem as fotos de quando ele veio no Brasil. Você passeia pela história dele todinha e no final tem um pessoal lá orando pelas pessoas. Ou seja, a história dele continua evangelizando. Isso é fantástico. Mas o interessante é que a primeira passagem desse parque, você entra como que num estábulo e tem uma vaquinha lá, uma vaquinha mecânica, é claro. Ela fica mexendo a cabeça para um lado e para o outro e sai uma voz de dentro dela. E ela começa a te explicar que ela era uma vaca que o Billy Graham tirava leite toda manhã. E a vaca toda se achando, ela fala o nome dela, é divertido assim. Aí ela começa a falar, o Billy tirava leite de mim toda manhã. E foi comigo que ele ensaiou as suas primeiras pregações. Aquela vaca falava, eu fui a primeira a ouvir as mensagens do Billy Graham. É engraçado você perceber que o cara que pregava para uma vaca, pregou a mesma mensagem em estádios de futebol e centenas de milhares de pessoas ao redor do mundo. Um cara que aconselhou pelo menos 4 presidentes dos Estados Unidos, que aconselhou a rainha da Inglaterra e inúmeros outros líderes. Começou pregando para uma vaca. E talvez a mensagem fosse a mesma, porque a mensagem do Billy Graham era muito simples. Ele praticamente lia o texto, fazia um comentário e orava. E a unção que ele carregava trazia aquilo. Sabe o que eu percebo? Aquilo que funcionou no lugar secreto, que funcionou quando ninguém via, com certeza foi provado e aprovado por Deus. Então Deus pode colocar esse num lugar grande, num lugar alto. A dinâmica vai ser a mesma, vai funcionar do mesmo jeito, porque é da parte do Senhor, amém? Talvez você não seja o Billy Graham do seu tempo, o cara que vai ganhar centenas de milhares de pessoas para Jesus. Mas você pode ser talvez o cara que vai ganhar o Billy Graham do seu tempo para Jesus. Só ele. Você sabia que Billy Graham aceitou Jesus numa cruzada que durou vários dias e ele foi a única pessoa que aceitou Jesus naquela cruzada? Que o evangelista que ministrou naquela cruzada estava até triste, achando que era o pior evangelista do mundo. Mal ele sabia que aquele jovenzinho que aceitou Jesus era o Billy Graham. Ele só ganhou o Billy Graham para Jesus, tadinho. Só o Billy Graham. Talvez você seja o Paulo que vai escrever inúmeras cartas, que vai edificar não só a tua geração, como gerações por vir. Ou talvez você seja só o Ananias, que só aparece uma vez na Bíblia, indo ganhar Paulo para Jesus. Quem é que fez a maior obra? A gente não sabe. A gente só sabe que se você for fiel naquilo que Deus te chamou para fazer, não interessa o tamanho, interessa que você faz parte de algo grande. A obra de Deus é grande, amém? Eu queria falar nessa noite a respeito desse processo que Deus nunca pulou para gerar aquilo que vai fazer a diferença, que é o processo de chamar para dentro, para depois chamar para fora. Ele está nos chamando para dentro dele em primeiro lugar. Porque é nesse lugar em que Ele te transforma, em que Ele te enche, em que Ele te prova e Ele te aprova.
E então, Ele pode enviar você para qualquer lugar, sem medo de ser feliz, porque Ele sabe que se funcionou no secreto, vai funcionar em público. Se funcionou numa pequena porção, vai funcionar numa grande porção. Jesus falava, o reino de Deus é semelhante a uma mulher que pegou um pouco de farinha e um punhadinho de fermento, e misturou o fermento na farinha. Então a farinha ficou toda levedada. Isso não acontece de uma hora para outra, mas na hora que começou, já está valendo, entendeu? Por muito tempo a igreja teve medo de ir para o lado de fora, sabe por quê? Era como que o fermento com medo da farinha. Tipo, se a gente for, a gente vai ficar farinhado. Meu querido, deixa eu te dizer, você é o fermento. O problema é da farinha quando você chegar. Amém? Aquilo que você carrega é maior do que está lá fora. Deus, Ele primeiro chama para dentro, para depois Ele mandar para fora. E quando Ele manda para fora, vai funcionar. Sabe por quê? Porque é como se Ele estivesse se enviando. É como se Ele estivesse mandando Ele mesmo, do seu próprio Espírito, da sua própria porção. Esse texto que a gente leu é o testemunho do apóstolo que, em nível de relacionamento com Cristo, foi o que chegou mais perto. E eu não sei se você concorda comigo, se você quiser ouvir o testemunho fiel de alguém sobre outra pessoa, vá ouvir o que a pessoa mais próxima daquela pessoa tem para dizer dela. Porque você vai ouvir coisas que ninguém ouviu. Você vai perceber coisas que ninguém percebeu. Jesus tinha muitos discípulos. E dos seus muitos discípulos, ele tinha um grupo menor chamado os apóstolos de Jesus, que eram 12. Esses 12 ouviam e viam coisas que nem todo mundo ouvia. Desses 12, tinham 3, Pedro, Tiago e João, que viam e ouviam coisas que os outros 12 não viam. Eles, por exemplo, estavam com Jesus quando ele se transfigurou no monte, e apareceram Moisés e Elias falando com ele, e o próprio Deus falou. E desses 3, tinha o tal do João, que chegou mais perto que todo mundo. João conhecia o amor de Deus como ninguém. Ele mesmo, no seu evangelho, quando ele se refere a si mesmo, ele diz, então, aquele discípulo a quem Jesus amava, cara, esse cara se garante, esse cara sabe que é amado por Deus. Quando na última ceia, Pedro pergunta quem é o traidor, ele pergunta para aquele discípulo que estava com a cabeça no peito de Jesus. Era João. O cara estava ouvindo o coração de Deus bater na última ceia. Isso para mim é bem forte, amém? Esse chegou perto demais. E se você perceber, o evangelho de João começa diferente de todos os outros. Ele não começa falando de uma genealogia, ele não começa falando de algum evento, ele começa falando da grandeza desse ser que ele conheceu, e é muito maior do que palavras podem expressar. É engraçado porque quando a gente conhece alguém, a gente acaba de conhecer, a gente tem um certo protocolo. Estou falando de gente educada, amém? A gente tem um certo protocolo. Oi, a paz do Senhor, tudo bem? Como vai o Senhor? Passa um tempo, você percebe que um sorriso já nasceu ali, você já fica mais à vontade. E aí, meu irmão, tudo bem? Daqui a pouco, e aí, brother, tudo bom? Pô, me amarra em você, cara. Aí você faz piada, brinca com a pessoa. Porque na nossa cultura, a intimidade, quanto mais intimidade a gente tem, a gente chega mais perto. Esse protocolo agora já não é mais tão necessário. A gente já fica mais à vontade com a pessoa. Agora, o engraçado é que Deus nos chamou para a intimidade, mas o processo com Ele vai ficando diferente. Porque quanto mais perto você chega, maior Ele fica. Quanto mais perto de Deus você chega, maior Ele fica, mais coisas você vê a respeito dEle. E só te faz ficar mais fascinado ainda por Ele. Não é que você fica acostumado com a presença de Deus e começa a tratar isso como qualquer coisa. Muito pelo contrário, quem frequenta demais esse lugar na presença de Deus, tem a tendência de tratar com mais zelo ainda. Porque sabe o quão santo Ele é. Sabe, Ele é gigantesco, Ele é muito maior do que palavras podem expressar. Sabe, nunca tenha medo ou preocupação de exagerar alguma coisa a respeito do Senhor. Você nunca vai conseguir exagerar a altura. Se você disser que Ele tem o amor maior do mundo, você tentou exagerar, mas não chegou nem perto, porque Ele é o próprio amor. Amém? Ele pode todas as coisas. Tudo que é impossível para a gente é possível para Ele. Não tem exagero que chegue aos pés de tudo que Ele é. Naquele dia, quando a gente vê Ele face a face, a gente vai ficar, uau! É por isso que os anjos estavam cantando santo, santo, santo há tanto tempo e não conseguem mudar de letra. É muito maior do que eu imaginava. Só se preocupe em não diminuir Deus. Porque muita gente faz isso. Não, Deus só gosta se for assim. Cara, quem é você para dizer que Deus Ele é tão grande, cara?
Sabe? Glória a Deus, a igreja de Jesus está amadurecendo. E percebendo que Deus é Espírito. Esse é o nosso Senhor, e foi assim que João o viu. A impressão que dá, isso eu vi meu pastor pregando sobre isso uma vez, é que a Bíblia começa aqui. Você percebe que lá em Gênesis, começa assim, Gênesis 1, verso 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Amém? Olha como é que João começa. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aí você pode começar Gênesis depois disso. Parece que quem chega perto demais vê coisas que ninguém viu. É como se Deus tivesse mostrado para João algo que está antes da primeira coisa escrita a respeito da criação. A própria essência da criação. Agora eu quero te chamar a atenção para o que está sendo dito e liberado aqui sobre nós. Essa é a história de Deus enviando o seu primeiro missionário para colonizar um lugar sem forma e vazio. E sabe o que? Esse missionário funcionou. Amém? Esse missionário cumpriu muito bem o seu papel. Esse missionário fez o que tinha que fazer. Esse era o verbo. Amém? Agora você percebe que Deus não pegou um missionário dali e simplesmente falou, vai. Olha o que o texto diz. No princípio era o verbo. Repete comigo, era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava com Deus. Ou seja, de onde que Deus enviou o verbo? De dentro dele mesmo. Deus pega de dentro dele e envia o verbo. Ou seja, a gente está muito preocupado para onde a gente vai, o que é que a gente vai fazer, quando a gente devia se preocupar de onde eu vim, em primeiro lugar, aonde eu estou, de onde eu serei enviado. E é isso que Deus está chamando a gente para experimentar, esse encontro com Ele dentro dele mesmo, até que dentro dele Ele possa gerar algo em nós, que seja como se Ele estivesse enviando Ele próprio. Deus envia o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, amém? Fazendo um paralelo com Gênesis, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus disse, haja e houve, amém? Simplesmente assim. Ele enviou o verbo, e no momento que o verbo veio, as coisas começaram a mudar de forma. Você entende um lugar sem forma e vazio como um lugar em silêncio, um lugar escuro e um lugar sem vida, sem som e sem luz? No momento que o verbo chegou, ele rompeu a barreira do som, ele rompeu com a temperatura daquele lugar e ele trouxe vida e luz para aquele lugar. Volta para João agora. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. Repete comigo, a vida estava nele. Então você percebe que um está enviando o outro de dentro de si próprio. Deus envia o verbo de dentro de si, o verbo veio. E dentro do verbo estava a vida. Agora o verbo está manifestando vida. E a vida era a luz. Uma coisa está saindo de dentro do outro. Você percebe que esse processo tudo o que Deus está fazendo sai do secreto, sai desse lugar escondido dentro dele mesmo. Tudo está saindo dali. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Agora a conversa de João fica a respeito de luz. A luz veio, resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Ou seja, essa é a natureza da luz. Meu amigo, deixa eu te dar uma boa notícia. Não tem treva alguma com poder algum de apagar luz alguma. Por mais fraca que seja a tua luz, ela é luz. Amém? Eu tive há algumas semanas atrás, numa cidade chamada Presidente Figueiredo, lá na Amazônia, e me levaram para passear numa caverna. E a gente foi entrando pela caverna com luz de lanterna, e fomos entrando, o cara iluminando os morceguinhos, iluminando tudo. Quando a gente chegou num determinado ponto, ele falou, desliguem seus celulares para você ver o tamanho da escuridão nesse lugar. Quando a gente desligou tudo, cara, não é que você não vê um palmo na frente do nariz, você não vê um dedo na frente do nariz, você não vê nada, densas trevas. Aí você pensa, cara, essas trevas são poderosas, porque elas puderam me deixar como que cego.
O engraçado é isso, se você acender um palito de fósforo nesse ambiente, aquele palito de fósforo parece um farol. Ou seja, quanto piores forem as trevas, mais elas potencializam qualquer luz que seja. Amém? A luz veio, resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Isso é lei, isso não vai mudar. Treva alguma tem poder de apagar a luz. No momento que a luz chegou, pronto, as trevas perderam, cara. Amém? Agora você percebe que João chega nesse ponto, e agora ele começa a falar de João, o Batista. Ele diz, houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Agora eu acho isso fantástico, porque diz, de onde João Batista veio? Cara, está dizendo, ele foi enviado por Deus. Sim, ele não veio do céu daquele jeito, não. Teve um processo sobrenatural para a concepção de João Batista. E eu queria só meditar nessas coisas com vocês. A gente está aqui para meditar a respeito de Jesus, amém? Onde é que Deus escondeu João? Ele escondeu numa família improvável. Seu pai chamava Zacarias, sua mãe Isabel, ambos eram avançados de dias, e Isabel era estéril, ou seja, não tem como vir um filho dali. 400 anos de silêncio profético na terra de Israel, até que um dia, Zacarias está servindo no templo, porque ele era sacerdote, era o seu turno, e de repente ele recebe a visita de um anjo, e esse anjo diz para ele, você vai ter um filho, e ele vai ser grande diante do Senhor. Ele vai preparar o coração do meu povo. Ele vai trazer muitos do meu povo para o arrependimento. E ele vai ser cheio do Espírito Santo, desde o ventre da sua mãe. Cara, isso é fantástico. Quando João Batista nasce, isso por si só já é um milagre. Ele é filho de uma senhora avançada em dias, com um marido avançado em dias, e aquela senhora é estéril. Mas ele nasce. Do dia da visita do anjo até o dia do seu nascimento, seu pai ficou mudo, escrevendo por tabuinhas. E no dia que ele nasceu, quando foram consagrar o menino, queriam dar o nome de Zacarias para ele. E a mãe falava, não é João o nome dele. Ele falava, mas não tem nenhum João na tua família. Nessa hora a língua do pai dele se soltou e ele começou a profetizar sobre o seu filho. Agora o engraçado é isso, João já nasceu cheio do Espírito Santo, amém? O evento de João sendo cheio do Espírito Santo é sobrenatural, porque Maria, mãe de Jesus, era parente de Isabel. O mesmo anjo aparece alguns meses depois para Maria e diz que ela vai ser coberta pela sombra do Altíssimo, o poder de Deus ia cobrir ela, e o Espírito Santo ia gerar nela o Filho de Deus. E assim acontece, quando Maria se encontra grávida, ela vai ter com Isabel. Isabel já está no 5º mês de gravidez. E quando ela saúda Isabel com Jesus no seu ventre, Isabel foi cheia do Espírito Santo e a criança saltou no seu ventre. Sabe onde é que João Batista foi cheio do Espírito Santo? No lugar secreto, num esconderijo. Ninguém viu, sua mãe sentiu. Ele já nasceu cheio do Espírito Santo. Ou seja, um cara que já nasce cheio do Espírito Santo, ele pode sair pregando já. Um bebê acabou de nascer, já sai falando em línguas. Ele pode fazer o que ele quiser, porque ele está possuído pelo Espírito Santo. Não tem nada de normal naquilo. É especial demais. Tem uma obra sobrenatural sobre a vida daquele cara. Ele tem um chamado específico. Ele tem que ser possuído por Deus, porque o tempo, o timing da manifestação dele tem que casar com a manifestação de Jesus. A coisa tem que estar muito afinada no relógio de Deus. Ou seja, o Espírito Santo tem que encher a vida desse cara desde o ventre da sua mãe. Mas ele já saiu pregando? Ele já saiu fazendo milagre? Ele já saiu fazendo e acontecendo? Não. Sabe o que Deus faz com ele? Esconde ele no deserto. Ele não cresceu no templo para ser um sacerdote como seu pai. Ele cresceu pelos desertos, num lugar que não tem ninguém para te ver, num lugar onde é só você e Deus. Parece que Deus traz você para esse lugar chamado deserto, e ninguém quer ir para o deserto, mas se você soubesse o quão fundamental é um deserto na vida de um cristão, porque é lá que Deus te prova e te aprova.
Quando João Batista está pronto, ele vem, e agora ele vem com autoridade, com poder. Ele é um profeta agora reconhecido por toda Israel como vindo da parte de Deus. Ele é aquele filho de Zacarias e Isabel, aquele que veio depois da visita de um anjo. Ele é aquele que todo mundo sabia da sua história, mas agora ele se manifesta com a mensagem tão poderosa. Ele está dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista começa a batizar as pessoas para o arrependimento, e não era uma história que ele inventou. Ele mesmo diz: aquele que me enviou a batizar me disse que sobre quem eu ver o Espírito Santo descer e permanecer, esse é o Messias.